Olá, Padre Zé António. É o assistente que neste momento tem um livro em mãos, que vai ser lançado. Histórias, momentos de muitas vidas. Vidas que foram cruzando com o Padre Zé António aqui neste hospital. Vidas que estavam a terminar, outras que foram ressurgindo. Vidas de fé, outras afastadas da fé. Padre Zé António, que vidas são essas que trouxe à escrita? São vidas sofridas. Vidas com muito sentido. Vidas que tiveram momentos maravilhosos, momentos de dor, momentos de alegria. Foram vidas normais, como vidas de toda a gente. Por que este trazer para um livro? Pequenos episódios, pequenos momentos de vida que também o marcou? Eu comecei a escrever certos destes momentos também para fazer uma certa catarse de mim mesmo. Eram coisas que estavam dentro de mim e faziam parte de mim, momentos que faziam parte de mim, que também faziam parte de outras pessoas que eu escutei e que eu acompanhei. E não foi para me ver livre desses momentos, mas foi para, de vez em quando, eu os poder ler. Precisava de esvaziar alguma emoção mais forte? É claro que sim. Não podia ficar com todas as emoções dentro de mim. Precisava de as esvaziar. De as tornar letra. Como é que é o dia-a-dia de um assistente espiritual neste hospital? Como é o seu dia-a-dia? Como é que se cruza com estas vidas? Pouco se programa. Porque vamos vivendo o dia de acordo com as solicitações que temos. Posso dizer que as horas que passamos aqui, eu e os meus colegas, passamos 10, 11, 12 horas por dia e o descanso não é assim muito, é o descanso do almoço e pouco mais. Porque somos constantemente solicitados para muitas situações. Vamos visitar doentes, aqueles doentes que pedem para ser visitados. Um de nós quase sempre está no gabinete, porque muita gente nos procura no gabinete, quer doentes que vêm a consultas externas, quer familiares, quer outras pessoas que vêm simplesmente ao hospital para conversar connosco. O nosso dia é assim, imprevisto. Procuram-vos para pedir ajuda, para pedir orações? Procuram-nos para desabafar. Hoje em dia é difícil as pessoas terem alguém que os escute. E quando nós não temos alguém que nos escute, nós ficamos muito doentes. Todos nós, seja que ser humano for. Então as pessoas sabem que aqui tem alguém que os escuta. E por isso vêm cá para ser escutados por outras pessoas. Só para ser escutados, mais nada. Muitas dessas pessoas quer viver na sua própria vida uma situação limite, quer familiar de alguém que está aqui no hospital. Também. Há pessoas que nem têm ninguém internado aqui, mas vêm ao hospital e gostam de conversar. Ou melhor, não é conversar só por conversar. Tem sempre alguma coisa de qual se quererão ver livres. E aproveitam para falar com o padre, com o capelão. Que situações limite deste hospital pôs aí no seu livro? Eu fui mais pelos afetos. Foi pelos afetos. Eu acho que os afetos, para mim, os afetos são algo muito importante. E eu não consigo viver sem afetos. Não sou capaz. Não vivo feliz. Como é que se gera isso num hospital, em que há sempre uma carga de sofrimento tão grande? Vai-se gerindo. Felizmente também tenho uma pessoa ou outra com quem eu posso, que me escuta, com quem eu posso falar. Tenho um profissional ou outro com quem eu falo. Não como profissional, mas como amigo. E é assim que eu vou gerindo todos esses afetos e esses momentos mais difíceis da vida. Eu não vou dizer de certo que todos os dias lida ou que se sente à beira da morte,
mas praticamente todos os dias. Como é que são? Como é que gere esses momentos? Portanto, à beira da morte, com outras pessoas, com os doentes. É difícil, mas também depois o passar dos anos já me ajudou a gerir melhor esses momentos. Mas não quero, de maneira nenhuma, que viver esses momentos de uma maneira fria, porque então não sou eu que cá estou. Está cá uma máquina, claro, não posso deixar dominar por certos sentimentos, não posso mesmo, para a minha própria sanidade, mas máquina, um robô a atender as pessoas e a escutar as pessoas, não posso ser. Não sou capaz de ser. Algumas, de certo, já têm algum caminho feito a conhecer o Padre Zé António, um caminho espiritual, não é? Já. E que pedem que vá acompanhando até esse momento. Mas não só doentes internados, também outras pessoas que já estiveram internadas, quando vêm cá, conversam connosco e é bom nós vermos isso. Ainda há pessoas internadas que pedem a companhia do Padre para morrer? Ainda há. Não só pessoas internadas, como também os familiares. Para os familiares é uma companhia ter alguém, um de nós, a acompanhá-los. Não se sentem sós, sentem-se com um determinado apoio. Para o doente que está consciente, creio que compreendemos que é difícil passar por aquele momento e sabe, muitos doentes têm consciência que vão acabar breve e pedem companhia, pedem ajuda, pedem, sobretudo, uma pessoa que escute. E que esteja ali. Muitas vezes nós não dizemos nada, muitas vezes o doente não diz nada e só mão na mão. Para o doente já é tudo. Ter uma mão ali, na mão do doente ou da doente, já é tudo. Há momentos desses que partilha no seu livro? Há alguns. Quer citar algum momento desses? Sim, uma senhora que eu conhecia já há anos, das paróquias onde eu estive, já lá vão muitos anos. Eu de vez em quando ia visitá-la, porque eu conhecia também, e ela tinha muita necessidade de ter alguém. Eu juntei ela porque vivia longe, a família vivia longe e não tinha possibilidade de estar todos os dias com o doente. E um dia ela disse-me, olha, eu sei que não pode estar todos os dias comigo e sei que não pode estar sempre comigo. Só lhe peço um favor, quando puder venha aqui, pode não dizer nada, mas dê-me só a sua mão. Deixe estar a sua mão na minha, durante um tempo eu já fico contente, depois pode ser embora. Eu fazia isso. E ela ficava feliz da vida. E acompanhou-a até ao último dia? Acompanhei. Foi suave. Quer para a senhora, quer para mim também foi suave. Para mim era dever cumprido, a senhora também sentiu-se apoiada e foi bom. Portanto, ninguém gosta de morrer sozinho? Deve ser horrível. Eu tenho visto que é horrível para muitas pessoas, morrer sozinho. Mesmo que seja até com alguém desconhecido, como chegou a acontecer com o Padre Zé António. Mas cria-se imediatamente um laço de afeto, o que é um sinal. Sentir uma mão na minha mão, sentir o calor, é totalmente diferente, transforma-nos. É preciso também fazer essa preparação do luto para a pessoa que sabe, que está naquela situação limite, como também para os familiares, que é preciso prepará-los. Sim. Às vezes é um bocado mais difícil preparar os familiares para o luto. Porquê? As pessoas têm uma certa dificuldade em enfrentar estes momentos, estas situações. Nenhum de nós, com certeza, imagino eu, nenhum de nós gosta de morrer, não é? Eu, pelo menos, não gosto, com certeza que não. Eu não gosto de morrer, eu gosto de viver. Simplesmente, muitas vezes eu ponho para cima do outro aquilo que eu não sou capaz de fazer, aquilo que eu não gosto.
Como eu não gosto de morrer, não gosto de imaginar sequer que vou morrer, também não gosto de ver outra pessoa a morrer. É difícil, claro. Também por causa dos afetos que existem, é claro, por causa dos afetos. Mas é difícil. E como é que ajuda a preparar esse luto? Olha, muitas vezes é estando só. Nós vivemos situações onde as palavras muitas vezes estão a mais. E as palavras são muito difíceis. Uma palavra que para mim tem um determinado sentido, para a pessoa que me está a ouvir pode lhe dar outro sentido. As palavras são muito ambíguas. O estar, o simples estar, diz mais do que muito discurso. O tal dar a mão diz mais do que um discurso enorme e bem feito e com palavras lindíssimas. Não é preciso nós falarmos, é preciso nós estarmos. É o que faz falta hoje em dia. E há um dos episódios que conta e que relata aí no seu livro, julgo ser de uma senhora que estava cá sozinha, simplesmente porque os filhos estavam longe. E quando vieram, pouco tempo estiveram com ela. Sim, muito pouco tempo, porque resolveram depois ir fazer festa para casa. Estavam imigrantes, resolveram ir fazer festa para casa com os vizinhos e tudo mais, e a senhora continuou sozinha. E foi assim. Esta falta de afetos, estes laços com que lida todos os dias aqui? Ou também há momentos bons e de laços de afeto? Isso há muitos. Senão não aguentávamos trabalhar aqui. Assim como o médico tem uma alegria tremenda quando vê que o doente fica curado e regressa bem a casa, nós também temos momentos maravilhosos mesmo, onde muitas vezes vêm as lágrimas em sentido contrário. Não lágrimas de tristeza, de dor, mas lágrimas de alegria. Isso é excepcional. É tão bom. Sabe bem. E ajuda a compensar os outros momentos mais difíceis. Não é? Antes de começarmos esta conversa e de começarmos aqui a gravar esta entrevista, presenciámos um momento desses. Sim. Não foi muito grande, foi só um bocadinho. Simplesmente uma pequena conversa a dizer a alguém que estava a ir embora. E o serviço em que estava é um serviço complicado. A doença é uma doença complicada e o sair das portas para fora deste hospital, uma pessoa que está internada com aquele tipo de doença ou com outra qualquer, com outro tipo qualquer de doença, é uma alegria tremenda. São estes afetos que vai levando para o seu dia-a-dia também, porque passa aqui muitas horas neste hospital. Sim. E quando sai daqui, sai com este alento? Saio, muitas vezes cansado, mas eu e os meus colegas saímos daqui muitas vezes cansados, o que é natural, mas felizes porque pelo menos ajudámos ao menos uma pessoa a ficar bem e a sentir-se bem. Todos os dias sai assim com esse sentido de missão cumprida, que ajudaram, nem que seja uma pessoa, que houve um momento feliz. Há dias em que sai um bocadinho triste, mas isso por outros motivos. Mas pronto, aqui vive-se tudo. No hospital é onde se vive tudo, onde está aqui gente de todas as classes sociais, está aqui tudo. No hospital está a vida. No hospital está a vida. Curioso dizer isso, porque quando nós olhamos para o hospital, olhamos sempre a doença e muitas vezes a morte. Isso faz parte da vida, que eu saiba, não é? Não está aqui a vida, mesmo com a doença, mesmo com a morte. Está aqui a vida em todos os esforços que se fazem, que a ciência e a técnica fazem para curar as pessoas. Isto é extraordinário, não é? As descobertas que se fazem, os medicamentos que acontecem, as cirurgias, todo o trabalho dos profissionais, não é? O trabalho que eles dedicam aos doentes. Isto é vida, isto é excepcional. Repare, o hospital é a melhor escola de vida que existe. Eu costumo dizer que nós não devíamos, o hospital e não só,
Eu já vou dizer qual é o outro local. Ninguém devia entrar na vida ativa, nenhum ser humano, nenhum cidadão devia entrar na vida ativa sem fazer um estágio de 3 meses no hospital e 3 meses numa cadeia. Para saber o que é a vida. Para poder ir para o mundo de trabalho sabendo o que é a vida. Estando aqui no duro. O estágio de 3 meses no hospital e 3 meses numa cadeia preparava toda a gente para a vida. E quando me diz preparava toda a gente, preparava em diversos aspectos. Diversíssimos, em todos os aspectos, no fundo. Em todos os aspectos. Falou-me aí nos profissionais de saúde. Também são as equipas que vai acompanhando. Vai estando, dedica tempo para eles. Quando é possível. Claro, mas nós quando chegamos a uma enfermaria não vamos junto de um doente sem falarmos primeiro com a equipe. Até para sabermos o estado em que o doente se encontra, se podemos, que procedimentos é que temos de ter, enfim, variadíssimas coisas. Mas aí estamos a falar mais ao nível técnico. A nível técnico e não só, também. Também. Eu também tenho de saber como é o estado emotivo em que o doente se encontra para poder falar com ele. E ninguém melhor, por exemplo, do que os enfermeiros, que estão todos os momentos com o doente, me sabem dizer isso. Ninguém melhor do que eles. Eu tenho de perguntar isso. Eles dão-me dicas, sempre dão-me dicas. Olha, está assim, está assado. Enfim, haja desta maneira, daquela. Eles dão dicas a nós. E os próprios enfermeiros? Quem é que olha o lado emotivo, emocional dos enfermeiros, por exemplo? Costuma falar com eles? Quando é possível e quando eles têm também uma oportunidade para isso e nos dão também a oportunidade. Procuram? Sim. Alguns, sim. Para desabafar? Para serem escutados também, como me dizia no início? E por que não? Também. Quer-nos relatar algum episódio desses? Não. É melhor não. É melhor não. Eu recordo... Quando mexe com profissionais, mexe com muita coisa. Da própria organização da casa e a organização de todo o sistema de saúde e tudo mais. Recordo-me de um episódio que tem no seu livro que no final de uma visita a uma enfermaria feminina em que estavam 3 senhoras, no final de falar com elas foi dar uma dica aos enfermeiros. Qual foi a dica? Diga-me lá. A propósito de um clube. Sim, do Benfica, do Porto, qual era? Houve uma senhora que lhe perguntou precisamente o resultado. O resultado do jogo. Como é que foi esse episódio? Foi giro. Sim, foi giro, porque ela estava interessada, o interesse da doente era esse. Naquele momento ela não tinha outro interesse, quase nem se lembrava da sua doença. Só queria saber qual tinha sido o resultado do jogo, porque ninguém lhe tinha dito. E é muito importante nós descobrirmos os interesses dos doentes. Ajuda? Ajuda muito. E de que maneira? Mas isso é dos doentes e de qualquer pessoa que nós estejamos a escutar ou sabemos os interesses da pessoa, então nós não conseguimos fazer nada. Porque nós temos de responder às aspirações e aos interesses de cada pessoa. A mim está-me a ser difícil, por exemplo, responder aos vossos interesses. Eu tenho de procurar fazer isso. E realmente aquela senhora precisava de saber o resultado do jogo. Pronto, e os enfermeiros digam-lhe sempre o resultado do jogo, que ela fica feliz. Isto são pequenos alentos e pequenos pormenores, que é importante também um assistente espiritual estar atento e uma boa dica para a equipa de enfermagem. Por que não? Claro que é. Claro que é. Quando parte para uma primeira conversa, eventualmente, com um doente, como é que se abeira dele? Em silêncio, muitas vezes. Digo quem sou, apresento-me. Se o doente chamou, se foi a família que veio dizer que o doente pediu, claro que tenho de chegar e apresentar-me. E depois pode haver aí um minuto ou dois de silêncio, mas a conversa depois acontece. Dou a oportunidade que seja o doente a falar, pergunto que terra é que é, enfim, temos de arranjar sempre uma estratégia. Os tais interesses. Para começar a falar.
os tais interesses da família, como é que a família está, enfim. E então, a partir daí, a conversa acontece. Não há aqui nenhuma barreira por ser um padre? Em que aspecto e com quem? Agora sou eu que faço a pergunta. Depende. Quando uma pessoa está numa cama do hospital, muitas vezes se revolta. E quando um padre aparece à frente, há aqui uma revolta que se expõe ou não? Já tive momentos em que isso aconteceu. Mas depende depois também, o continuar da conversa depende da nossa atitude. Repare, se alguém me diz algo revoltado, eu não posso dizer que não. Não posso contradizer e contrariar a pessoa. Posso dar a volta. E normalmente a pessoa tem sempre razão. Repare, com quem é que eu me hei de revoltar? Muitas vezes contra Deus. Não me posso revoltar contra o enfermeiro, contra o médico, eles estão ali a tratar de mim, tenho que ter cuidado. Eu apareço ali como padre e as pessoas ligam-nos logo como representante de Deus. É natural que a pessoa pôr cá para fora aquilo que está a sentir. Mas isso liberta. Nunca posso dizer não diga isso. Não é assim. A pessoa tem necessidade naquele momento de se libertar e de dizer tudo aquilo que vai dentro dela. Mesmo que seja contra Deus, não há problema nenhum. Ele aguenta bem. Que diga. Eu sei que isso é a libertação do doente. Isso não é um mal. O doente não está a fazer por mal, está a querer libertar-se. E se eu não vejo isso, se eu não digo isso, que isso é pecado, se eu não vejo isso, eu não posso estar aqui. Vou-me embora. Uma pessoa que não vê que é a libertação. Essa libertação, muitas das vezes, depois dessa passagem, dessa revolta, há aquele momento em que se vai aproximando e que se vai conhecendo melhor a fé que afinal se tinha. Claro! Mas a pessoa ao revoltar-se contra Deus, por exemplo, por causa de estar doente, é sinal de fé. Não é sinal de não fé, é de fé mesmo. Se eu não acreditasse em Deus, não me revoltava. Eu não me revolto contra algo que não existe. Ou que eu acredito que não existe. Não, são momentos de catarse, em que as pessoas têm de os ter para se libertar. E se nós abafamos esses momentos, se abafamos esses gritos, que são gritos de dor, que vêm do mais fundo da pessoa, a pessoa não se liberta, nós não fizemos nada. E nestas situações limites? Desculpe só, é que eu não estou ali para defender a fé, para defender a doutrina, para defender Deus. Estou ali pelo doente. É o doente que eu tenho de atender. Não estou para defender fé nenhuma, nem doutrina nenhuma. A minha fé, a minha doutrina naquele momento é o doente. Depois destes momentos de libertação e nestas situações limite, há encontros com Deus? E alguns deles eu tenho inveja. Inveja? Sim. Santa. Inveja santa, imagino. Inveja, pronto, é inveja. Santa ou não santa, mas é inveja. Há alguns momentos tenho inveja da maneira como a pessoa... Eu assim, concretamente... Não, mas aconteceu-me já muita vez. A pessoa vai serenando, até que diz, mas o que eu estive a dizer? Não, se isto não pode ser... Mas depois tenho de serenar a pessoa, dizer o que esteve a dizer, tinha toda a razão para dizer. E ainda bem que disse, porque se não tivesse dito, não chegava a este momento. Da tal serenidade. Isso é extraordinário, vermos como a pessoa naquele momento cresceu e se libertou, sobretudo se libertou. Tinha ali correntes que a amarravam ao sofrimento e libertou-se. É excepcional. Porque diz ter inveja destes encontros com Deus, quando é um sacerdote? Porque eu às vezes não sou tão sincero nos meus encontros com Ele. Confessei-me. Também acontece pedirem-lhe para confessar nestes momentos últimos? Sim, acontece muitos casos desses, é claro que sim.
quando parte para este sacramento da reconciliação, de alguém que está nos últimos tempos, parte sempre com uma imagem diferente de alguém com saúde que se abera de si na confissão? Eu não sei se vou dizer algo muito grave, mas eu olho para mim e depois também da pouca experiência que vou tendo. Quando eu me abeiro de um padre para me confessar, eu vou doente. Não estou sadio neste aspecto da saúde total. Eu estou doente. Preciso de cura. O sacramento da reconciliação, as pessoas, infelizmente, foi visto como um tribunal. E que não é isso que se quer. Não, muito menos nesta situação. O sacramento da reconciliação é um sacramento de cura. Não é um tribunal. Um tribunal onde o réu é julgado pelas coisas que faz e depois tem uma pena. O que nós fizemos do sacramento da reconciliação foi isto. Mas não é nada disto. Quase contava um caso que se passou comigo. Mas é capaz, as pessoas escandalizam-se. Depois vocês veem se podem pôr. Um dia fui-me confessar a um determinado sítio no nosso país. Em Fátima. E depois de eu ter dito o que tinha a dizer, o padre disse-me que não me dava absolvição. Eu disse-lhe, olha, então até agora falou o juiz, o réu tem direito à defesa. Era um julgamento. Eu não procurei o sacramento para ser julgado, foi para ser curado. Não procurei para receber uma pena, foi para receber a libertação. Faço-me entender? Tem que desmistificar muitas vezes este sacramento aqui. É claro que sim. É claro que sim. Percebe-se pelas suas palavras. Outras situações limite. E deixe que lhe diga, vemos mesmo libertação, hein? Vemos mesmo libertação. Quando a pessoa se sente que afinal Deus a perdoa, afinal Deus quer a felicidade da pessoa, Deus... Ainda que sejam coisas complicadíssimas, mas complicadíssimas mesmo, que eu dizia que humanamente não tem solução. A pessoa sente-se liberta. Isto é qualquer coisa excepcional. Deixe-me passar para outras realidades que apresenta aí no seu livro, estes momentos de muitas vidas, que é a relação entre pais e filhos. Nomeadamente quando há filhos em situação de doença, em situação de sofrimento. Como é que acompanha estas famílias, estas mães, estes pais que passam aqui os dias à espera de uma cura? Eu peço a Deus para não me acontecerem muitas situações dessas, porque o maior sofrimento é de pais que veem os filhos a sofrer. É tão complicado. Porque são filhos. Tenham a idade que tiverem. Não deixam de ser filhos. E recordo-me de um caso que apresento aí, que uma senhora que visitava o filho todos os dias e o despedir-se do filho, porque sabia que o filho ia morrer, e ela assistiu à morte do filho. Isto é desumano. Porque não é próprio de ser pai e de ser mãe ver um filho a morrer. Não é próprio, isto é desumano. Olha, são desses momentos em que consigo ouvir tudo da parte dos pais, os desabafos todos, os gritos todos, os impropérios todos, porque realmente isto é desumano, ver um filho morrer. E não há resposta da sua parte? Nenhuma. Apenas escuta? Nenhuma. É escutar, é só estar. É só estar.
São situações em que as nossas palavras estão a mais. Eu creio que nós, humanos, claro, temos a fala para nos entendermos, mas entendemos melhor através dos gestos. Porque as palavras, como disse, às vezes podem ter vários significados. E um gesto de amor, de carinho, não tem senão aquele significado. Não tem mais nenhum. Mais nenhum. Como é que se fala e se prepara o luto de uma mãe ou de um pai? Não sei. Mas já foi fazendo este acompanhamento? Já, mas nunca sei, porque é sempre diferente. É sempre diferente. O meu colega, por exemplo, que trabalha mais com o hospital pediátrico, o Padre Pedro, eu vejo o que ele sofre. Eu vejo o que ele sofre. Todo dia, todos os dias quase, naquele ambiente, naquela dor, naquele sofrer, dói muito e ele fica também doído e dorido com aquele sofrimento. Mas cada caso é um caso. Eu quando um dia eu de vez em quando vou ao hospital pediátrico, mas eu fujo de lá. Uma vez encontrei uma mãe que eu conhecia, não sabia que estava lá, e estava junto de um filho, creio que de 8 anos, ou 10, andava mais ou menos nessa idade, tinha um cancro. E que o filho mais velho, de 17, 18 anos, também tinha tido. O que é que eu vou dizer a esta mãe? Não. Eu nem sequer sou pai. O que é que eu lhe vou dizer? Tenha paciência. Não pode ter. Se tiver paciência, é mau sinal. Faço-me entender. É muito mau sinal. Se a pessoa não sofrer, não disser impropérios, é mau sinal. É sinal que não está consciente da situação, enfim, por aí além. Por outro lado, e há um caso que relata no seu livro de uma mãe que acabou de perder um filho e que consegue dar aqui um sentido diferente à sua vida e fez questão de ir partilhar com o Padre Zé António. Pode-me lembrar o caso? Segundo o que relata aí, a mãe ia se dedicar ao voluntariado. Ah, sim. Não, foi porque a mãe viu o que era estar acompanhada por pessoas, quer por profissionais, quer por pessoas não profissionais. E ela viu que isso foi um suporte muito grande que ela teve durante a doença do filho. E ela disse, eu vou ser assim. Eu quero ser suporte também de outras pessoas que estejam nas mesmas situações que eu. Uma pessoa chegar aqui é sinal que fez o luto a sério, e é capaz de ser diferente. Esta pessoa fez o luto a sério. Não vou dizer que não sofreu. Sofreu e de que maneira? De que maneira sofreu? Mas fez o luto. Fez o luto. Há mais casos desses? Felizmente há. Sim. Felizmente há. Pessoas que se dedicam, não só de dedicar-se a voluntariado, mas de transformar a vida, por exemplo. Transformar a vida e dar atenção no dia-a-dia a coisas que não dava até aí. É extraordinário. Conseguiu fazer o luto. Neste mundo, deixe-me dizer assim, de situações limite, há muitas pessoas que passam apenas por aqui. Passam no sentido de têm uma doença e conseguem a cura, mas um dia voltam para vir falar com o Padre Zé António. Se nós acompanharmos as pessoas, nós não podemos ter a pretensão de acompanhar todos os doentes nesta casa. Nós temos 2.000 camas e temos 8.000 funcionários, creio eu. Não somos 4. Não podemos ter a pretensão de acompanhar toda a gente.
Mas acontece muitas pessoas que, quando voltam cá, não passam sem nos vir visitar e dizer ao menos bom dia, olha, estou bem. Isso não passa. E é bom. É dos momentos gratificantes que temos também. São esses. Muitas das histórias, dos pequenos episódios que relata, diz que ela ficou bem ou ele ficou feliz e eu também fiquei feliz. É claro. É esses momentos que fala também. É claro. Então, como é que eu não ia de ficar feliz se as pessoas estão? Fico feliz e parto para outra. E parto para outra. Ou estou triste e também parto para outra. Mas se eu comungo muitas vezes daqueles momentos difíceis e se os faço meus, porque é que também não hei de fazer meu um momento de felicidade? Seria doido. Há um momento de felicidade que relata aí, em alguns doentes, que é o momento da comunhão. Sim. Como é dar a comunhão nos últimos tempos? Os últimos momentos da vida? Sim. Às vezes difícil. Às vezes é difícil. Só podemos dar um bocadinho da partícula, uma coisinha de nada, quase um cisquinho. Mas mesmo só aquele bocadinho, uma coisa de nada, para o doente é tudo. Para já sente-se integrado numa comunidade que não se esquece dele. Faço parte daqueles que comungam, daqueles que participam na celebração, na Eucaristia. Faço parte. Eu estou aqui, estou fora deles, mas não estou. Estou fisicamente, mas eles lembram-se de mim espiritualmente e vêm trazer a comunhão. Isto provavelmente é extraordinário. Não é? Há algum caso que recorde de ir dar a comunhão nestes últimos tempos de vida que o tenha tocado de alguma forma? Repare, isto depende muito do doente, do ambiente que está criado, que se vai criando e tudo mais. Mas tenho vários momentos em que eu tive consciência que era a última vez que a pessoa comungava. Eu tive consciência. E não sei se o doente também não teve. Porque o doente depois disse-me, sabe, já me custa tanto engolir. Isto para mim é a consciência de que ele sente que está a ficar já sem essa capacidade. Mas os olhos das pessoas, quando brilham, a gente sabe o que é que está lá dentro. Quando os olhos das pessoas brilham, sabemos o que é que vai lá dentro delas. E brilham em tantas pessoas. Verdade? Foi um momento que tocou. Sim. Sim. Deixe-me voltar ao livro, porque há um momento, alguns episódios que aí relata dentro de uma ambulância. Numa situação de emergência médica, em que o Padre Zé António também esteve, fez um estágio no INEM. No INEM. Que momentos de adrenalina são esses? São momentos em que se vai socorrer a vida, mas pode-se encontrar a morte. Claro. Para mim foram momentos extraordinários. Foram momentos muito bons que eu queria repetir, agora infelizmente já não deixam, mas eu queria repetir. Porque queria também ver se eu tinha a possibilidade de andar no helicóptero. Não tive essa possibilidade e não há essa possibilidade. Eu gostava, mas pronto. Foram momentos excepcionais, porque são momentos ali na fronteira. Para já excepcional, o ir na VMER, sem curvas, sem rotundas aqui na cidade, é extraordinário. Não sei onde é que as rotundas param, porque não as sentimos durante a viagem. Não teve medos? Não. E eu tenho medo, mas não tive, não sei porquê. Não são quaisquer profissionais, são profissionais mesmo quem conduz a VMER, eles têm de ter uma grande preparação para conduzir aquele veículo, aquela viatura. Não tive medo, não tive. Foram momentos extraordinários. Tivemos um acidente com mas a culpa não foi nossa, foi do que havia na estrada, enfim. Mas mesmo isso foi engraçado também, sentir que houve um acidente, e ter que parar a VMER, não podíamos voltar atrás.
tiveram de nos ir buscar e com outra viatura. Mas foram momentos extraordinários. Repare, posso contar duas situações. Uma de um acidente, vários carros envolvidos no acidente, havia um ferido, a pessoa que tinha mais ou menos proporcionado o acidente, que colocámos na ambulância, os profissionais foram à frente, eu fui com o doente, só levava o meu colete do INEM, e a certa altura a pessoa, eu tinha de fazer os possíveis para que a pessoa estivesse sempre a falar, não a deixasse calar, até chegarmos à urgência. E a certa altura eu ia falando e eu permitindo que a pessoa falasse também. O doente perguntou-me, o ferido perguntou-me, mas quem é o senhor? Eu não tinha dito quem era. Não queria estar a dizer, porque podia provocar algumas situações complicadas. Eu disse-lhe que era padre. Disse, mas o que é que está aqui um padre a fazer? Eu expliquei-lhe. Estou a fazer um estágio, simplesmente. Só isto, mais nada. É uma das vertentes da saúde que eu não conhecia nada e tinha desejo de conhecer, por isso estou a fazer um estágio. Ele olha para mim e diz-me, olhe padre, há 3 anos que eu ando para falar com um padre não tenho tido tempo, a minha vida é um inferno de correria. E agora foi preciso ter o acidente para ter tempo para falar com um padre. E apareceu-me aqui. Foi excepcional. E tiveram todo o tempo para conversar? Tivemos todo o tempo que fomos na viagem para conversar. Depois, já quando os profissionais foram fazer a inscrição dele, também tive tempo para conversar com ele, porque depois deixei. Nunca mais voltei a ver a pessoa, nem nada, mas recordo-me muito bem daquele momento. Para mim também foi um momento gratificante. Tive alguma coisa, fui útil para alguma coisa. Uma pessoa que há 3 anos andava à procura de falar com um padre e não conseguia. Fui útil para qualquer coisa. Numa outra, fui também com a ambulância, uma situação muito complicada, e num salão de cabeleireiro, onde estava uma pessoa tremendamente prostrada, uma funcionária tremendamente prostrada e muito doente, onde quando eu cheguei, eu fiquei com as pessoas, mandámos sair as pessoas todas da sala, do salão, fiquei com as pessoas cá fora, os profissionais foram lá para dentro, e a certa altura eles vêm à porta e chamam, olha, o caso não é para nós, é para si. E lá vou eu, a senhora estava deitada no chão, eu ajoelhei-me junto dela, escutei tudo aquilo que a senhora tinha para dizer, escutei tudo. E então, só me restou, depois da senhora estar calma, pedir comer para ela, vim cá fora pedir comer para ela e dizer-lhe, vamos agora para o hospital. Então, não necessito, para a urgência do hospital, não preciso, estou bem. Realmente era o que ela precisava, era de quem escutasse. Não tinha ninguém há muitos anos. Padre Zé António, no seu livro, este livro que vai ser lançado recentemente, Os Momentos de Muitas Vidas, são 180 páginas, sensivelmente, de muitos episódios. Quer-nos ler um episódio? Posso ler este. O título é Estou cheia de medo. Fui visitar uma das cirurgias. 3 senhoras internadas passeavam no corredor. Saudámo-nos. Uma delas, que me conhecia, disse: ainda bem que vem aí. Fala um pouco com esta senhora que está a precisar muito de ajuda. Com todo o gosto, mas o que é que se passa? Afasto-me um pouco das outras 2 e fico a sós com a senhora que precisava de ajuda. Estou cheia de medo. Vou ser operada na terça-feira e estou cheia de medo. Mas como é que podemos resolver esse medo? Alguma coisa que eu possa fazer? Olhe, o meu medo vem do seguinte. Eu tinha uma colega do quarto que foi operada na quinta-feira passada. Ela ainda não voltou. Onde é que ela estará? É capaz de ter morrido. O medo que eu tenho é de já não regressar a este quarto e de morrer, como de certeza aconteceu com ela. Espera um bocadinho que eu vou ver o que é que se passa. Fui ter com a equipe de enfermagem e indaguei sobre a senhora que tinha sido operada. Estava na unidade. Pedi licença para levar lá a senhora que precisava de ajuda.
Não vos consigo descrever a alegria que lhe vi no rosto, o afeto que esta senhora demonstrou àquela que tinha sido operada. Regressou ao seu quarto mais leve e calma. Depois conversámos mais um pouco sobre coisas da terra dela e da minha. Vi-a relaxar cada vez mais. Desejei-lhe boa sorte para a intervenção cirúrgica e prometi que a iria visitar no dia a seguir a ela ser operada. Que a visita do Padre Zé António a ser aqui uma ajuda, mas também o desmistificar desta ideia. Isto é muito importante. Sim, importantíssimo. Esta senhora, com certeza, não conseguiria verbalizar isto para um outro profissional. Para mim foi capaz de verbalizar. Claro, o problema estava todo da minha parte. Ser capaz de ouvir. A partir do momento em que a senhora verbalizou, eu ser capaz de ouvir e ser capaz de tentar solucionar o problema, a questão, a dificuldade que havia ali. Fui capaz, felizmente. Não desmistificar este medo da morte, não é? Sim. Era o que ela tinha medo para ir para a cirurgia, sim. Mas esta situação. Sim, esta situação. Claro, e ela já ficou mais descansada. Foi para a cirurgia de uma maneira diferente. Esteve com a senhora depois da cirurgia? Estive com a senhora. Ela estava feliz. Estava feliz. Mas ela teria ido para a cirurgia, não diria a ninguém o que se passava, teria ido para a cirurgia com aquele medo, podia até não ser muito bom para a cirurgia. Disse-nos no início da entrevista que esta maneira de escrever estes episódios que foi pondo no papel, digamos assim, era muitas vezes uma libertação também para si e uma catarse. Sim. Aqui tratou-se de um episódio feliz. Sim. É muito importante também estes episódios felizes. Claro que é. Também fazem parte da vida. Com que emoção é que os vai escrevendo? O que é que sente quando os coloca no papel? Em algumas situações sinto saudade. Bastante saudade mesmo. Noutras sinto saudade porque as pessoas já não estão cá. Noutras sinto-me feliz porque as pessoas estão cá e estão bem. Enfim, há um misto de sentimentos. Mas vai continuando a escrever? Vou, sempre que posso e sou capaz. Mas sabemos desta conversa que há um episódio que não foi escrito nesse livro. E que lhe toca. Toca-me bastante. Um doente que me pediu, que o pai me encontrou, o pai tinha 82 anos, creio eu, o pai que me encontrou e disse: "Meu filho deseja falar consigo." Eu fui ao serviço onde o filho se encontrava, apresentei-me e depois de me ter apresentado, o senhor disse-me: "Olha, padre, chamei-o porque quero que me ajude a morrer." E eu olhei para ele, isto foram segundos, e em segundos eu tomei uma decisão que podia ter dado problemas, mas não. E disse: "Olha, se o senhor quiser quem o ajuda a morrer, é melhor chamar um médico. Entretanto, se quiser que eu o ajude a viver, nem que sejam 5 minutos, eu estou disposto a isso." A partir daí, durante os anos de internamento deste senhor, foi uma caminhada extraordinária. Tenho certeza que muito mais proveito para mim do que para ele, com certeza, mas sei que ele caminhou a sério, já perto do fim da sua vida, porque passado uns anos da doença, anos que ele viveu ou conviveu com a doença, umas maneiras melhor, uns momentos melhor, outros momentos pior, já perto do fim, ele escreveu este poema, que permite eu leio. Sim, ouvimos. O poema tem o título de Frágil Lenho. Esta encadernação, este corpo que trago comigo, sempre forte, sempre são, companheiro amigo, começou a ceder. Frágil como seus pares, este lenho de 1000 mares, encrespados e serenos, apresenta pequenos rombos, alguns empenos, restos de encalhos e tombos. Tentarei a reparação. Farei trabalhos de restauração para que continue a navegar, a trabalhar, até ao dia em que possa,
deixá-lo, enfim, naufragar. De quem parte fica a saudade? Tenho muito. Agradeço, Padre António, este testemunho, esta conversa, esta entrevista a propósito do livro dos Momentos de Muitas Vidas, em que muitas vidas aqui foram também faladas e recordadas. Muito obrigado, Bel.